Versão brasileira, Herbert Richards. E começou mais um Entendo Nada. Número 12. Olha só, uma dúzia, hein? Você acreditava que a gente chegar tão longe assim? Cara, eu não que sei, sucesso, velho. né? Eu ainda tô achando que não chegamos ainda aqui. Que sucesso todo eu acho que... Não sei, cara. A gente Eu tô não achando... venceu na vida ainda. Não, ainda não. Na verdade, quando a gente vencer é quando a gente começar a ser xingado. Aí eu tenho certeza que a gente venceu. O tema de hoje é versão brasileira Herbert Richards. Boa. E para apresentar esse tema, temos ele. Ele! O usurpador da Maria do Bairro, Flávio Santos. Muito obrigado pela lisonja, Luiz Rossi. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, porque podcast é uma mídia de streaming. Você ouve quando, onde e como quiser. E é isso aí, usurpei mesmo. Tem mais algum apelido aí, mais um epiteto, como diziam antigamente? Pode ser Estúdios Alamo, Boa, sei lá, boa, qualquer boa. coisa assim. Boa. A nossa convidada depois vai falar o que é Sim. Herbert Richards. Sim. É um dos maiores mistérios da humanidade, A né? gente vai chegar lá, Vamos chegar lá. Vamos entrar na explicação do tema e aí nós vamos apresentar a convidada. Boa, mistério. Vamos lá. Era melhor ter visto o filme do Pelé. Essa simples frase do seriado Chaves é uma das maiores lendas da dublagem do Brasil. Tá? Todo mundo que assiste ao seriado realmente acredita que o Chaves prefere assistir ao filme do Pelé. A verdade é uma só. No original eles nem sequer citam o rei do futebol. Sim, eu entendo sua indignação, cara ouvinte. Eu também fiquei indignado quando descobri isso. É um grande fake, né? Mas calma, sua vida não é uma farsa, tá? Na verdade, em muitos casos, a equipe de dublagem, os diretores, preferem abrasileirar o texto para que não fique sem sentido ao público. É uma boa jogada, inclusive. Bom, pelo que vocês perceberam, o tema de hoje será dublagem. E para nos explicar essa polêmica do Chaves e outras curiosidades sobre este tema, temos uma convidada, a atriz dubladora Mariana Mirabete. Boa! E já aproveitando o ensejo, diga-nos, quem é você, o que você faz e como você se tornou dubladora? Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o podcast. Muito bem-vindo, do nada. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de Opa! estar participando aqui hoje com vocês, de falar um pouquinho dessa profissão que eu gosto tanto. E vamos lá, então, vou fazer uma retrospectiva aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre essa que vos fala. Meu nome é Mariana Mirabete, eu sou dubladora há alguns anos. Na verdade, eu me formei como atriz e também como dubladora, fiz especializações em dublagem em 2009. Só que eu comecei a trabalhar assim, ter uns personagens, uns papéis um pouco mais relevantes a partir de 2014. Então, já são 5 anos direto na profissão. Eu sempre quis ser dubladora, desde criança. Até engraçado porque a minha mãe conta que ela achava interessante porque eu com 12 anos de idade estava lá na frente da televisão, aí estava assistindo a TV Colosso. A Priscila, aquela cachorra fofa, ai Gilmar, ai não sei o que. Adorava. Aí acabava a TV Colosso, aí à tarde, começava a sessão da tarde, aí tinha lá o Ghost. Aí eu ouvia a voz da Demi Moore no filme e falava, gente, pera, a voz da Demi Moore é a mesma voz da Priscila da TV Colosso. Como pode? E eu ficava, exato, eu tava que mágica, tentando né? Que coisa! entender, tipo, mas como que pode a voz da cachorra ser a mesma voz do filme? E aí, De animal e de gente, né? exato, né? Isso que é o legal da dublagem, porque você pode dublar N possibilidades, né? Tipos de personagens diferentes, humanos, não humanos, enfim. E aí, acho que foi a partir daí que despertou o interesse. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. E sempre gostei de estudar, de falar com as pessoas da área. Sempre conheci gente da área e até que, assim, demorou um pouquinho, mas eu, depois de adulta, já resolvi ir atrás disso e trabalhar com a profissão. A dublagem, Luiz, Mariana, é o tipo de profissão que a gente acha que é só diversão. 24 horas por dia. Aham. Então a pessoa fala que é dubladora. Quando a Mariana falou pra mim que ela é dubladora, eu falei, só diversão, isso aí não trabalha, só engana, né? Quem me dera. Então eu queria que você contasse pra gente, porque a gente Sim. também não conhece, pra quem tá nos ouvindo, como que é o dia a dia de um dublador. Certo, bom, rotina é uma coisa que não existe, tá? Os dubladores, eles são contratados por obra. Então, sei lá, na cidade de São Paulo, eu acho que atualmente são 27 estúdios de dublagem. Não existe CLT, então. Não, ninguém é contratado. Nós somos contratados por trabalho e recebemos por hora trabalhada. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava num estúdio na Vila Madalena, aí na hora do almoço eu estava na Lapa e agora, final da tarde, eu estava no Ipiranga. Então a gente
se desloca muito pela cidade, vai para um estúdio, vai para o outro. Tem dias que a gente passa mais horas em um estúdio do que no outro, tem dia que a gente não trabalha, depende muito mesmo da demanda. Então é isso, a gente não tem rotina, não tem tédio, cada dia a gente está trabalhando com uma pessoa diferente, numa produção diferente. Um dia eu tô dublando cinema, outro dia eu tô dublando desenho animado, outro dia uma série, novela turca, e aí por aí vai. Então você faz um pouco de tudo na dublagem? Sim. Eu queria que você contasse pra gente também qual que é a diferença de dublar filme, novela, desenho e videogame. Tá. Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que existem algumas produções de TV, principalmente, que não são feitas por atores, né? Como os reality shows, são pessoas vivendo aquele momento ali, tem uma câmera, obviamente que isso daí acaba interferindo um pouco no jeito de falar, às vezes eles ficam um pouco mais tímidos, mas são pessoas, não são personagens. Então o reality show é uma vertente do trabalho de dublador que exige que você seja o mais natural possível, né? Não pode parecer interpretado, tem que parecer apenas que você está colocando a sua voz em português naquela pessoa ali que de repente está falando inglês. Então acho que essa é a principal diferença que a gente tem nas produções, que nós estamos acostumados, como séries, desenhos e os reality shows. Para desenho e, por exemplo, filmes ou séries, a diferença basicamente é que às vezes você precisa colocar uma voz caricata no personagem, né? Então, desenho, geralmente você tem uma voz ali diferenciada, uma coisa ali que vai dar um destaque, que vai trazer uma memória afetiva para aquilo. Então, é legal o quão mais você for hábil em trabalhar a sua voz de forma diferente, melhor você vai se dar na profissão, porque isso vai te proporcionar oportunidades legais. E cinema, e filmes, séries, assim, é uma coisa muito interessante, porque a gente chega no estúdio, não sei se vocês sabem, a gente chega no estúdio e descobre na hora que a gente vai dublar. Então a gente pega o texto na hora, ensaia na hora, a gente tem pouquíssimo tempo para se apropriar daquele texto e de criar uma interpretação, então você tem que ser fiel ao que você está vendo na televisão, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, realmente, é conseguir se transportar para a televisão e trazer verdade para o público, né? Eu achei interessante isso, você recebe da hora, chega na hora e... Caramba, não imaginava, achei que, sei lá, mesma maneira de ser ator, atriz, a pessoa recebe uns dias antes pra ler, uma preparação, né? Uma preparação. Ah, interessante, nessa eu não imaginava. Eu achei interessante também que você falou da questão da memória afetiva, de carregar na afetividade quando é desenho. Nós lembramos o desenho de infância, eu e o Luiz crescemos nos anos 80 e 90, né? A gente não é mais novinho não, viu? Eu também, eu tenho que confessar aqui que eu a cara também. da Mariana engana, a nossa não. Nossa cara tá meio amassada e judiada aqui. Melhor não falar disso. Não vamos mudar de assunto, né? Mas a gente lembra dos desenhos essencialmente pela voz. Sim. Ela foi falando de desenho aqui, eu lembrei do Cavalo de Fogo, lembrei do Thundercat, lembrei do Caverna do Dragão. Eu lembrei do He-Man, cara. Do He-Man, pra mim, né? o He-Man era o Schwarzenegger. Quando eu descobri que ele era Evan Drago, eu fiquei bravo. Eu falei, como que ele é Evan Drago? Ele é Schwarzenegger, caramba. Não é. Thundercats. Exatamente. Desenhos que marcaram Sim, muito, né? Mas não nossa parece infância. também, é até uma opinião se eu quero pedir, não me parece também que nos anos 80 os filmes também, as dublagens eram meio caricatas? Tinha sempre a voz do malvado, do bonzinho, assim, nos anos 80? Na verdade, assim, isso eu falo como alguém que na época ainda não trabalhava com isso, mas como uma sensação que eu tenho de telespectadora. Que naquela época, realmente, algumas coisas eram um pouquinho mais engessadas. Tanto que algumas pessoas falam sobre a interpretação dos anos 80. Então, mas era algo que na época não incomodava. As pessoas estavam acostumadas com aquilo e gostavam. Foi, sei lá, não o início da dublagem, mas talvez a época em que a dublagem mais se popularizou no Brasil. Então, não chegava a incomodar. Hoje, quando a gente pega produções daquela época, a gente sente um estranhamento, porque durante, né, ao longo desses anos, desses 30 anos, a gente batalhou muito para que a dublagem se tornasse cada vez mais natural, mais orgânica, que não parecesse dublado. Elevasse, né, o nível. Exato. A nossa intenção sempre, quando nós fazemos uma produção, dublamos uma produção, é que o público nem se lembre que está vendo uma produção dublada. Que não chame a atenção. A boa dublagem não deve chamar a atenção. Ela deve ajudar, obviamente, proporcionar ali a versão brasileira. A gente não brasileira. vê a diferença da boca pra voz, Exato. aquela falta de sincronia, né? Tudo impacta, né, positivamente, no caso sincronia, uma escolha de voz que combine bem com aquele ator, com aquela atriz. E então, quanto mais despercebido passar, melhor.
ultimamente, pelo menos eu ando vendo bastante filme dublado, compara com legendado, principalmente desenhos, animações, né? São muito bem dublados. Muito bem dublados. Eu creio que é uma profissão que foi ganhando bem, né? Sim. Você falou de engessado, também pra você dublar o Stallone, você não precisa ser muito bem. Pode ser bem engessado, mas não precisa ser. Nossa, Ivan Drago, então. E um detalhe que eu não sei se vocês sabem, mas a dublagem no Brasil é considerada a melhor do mundo por executivos da Disney, da Warner, enfim, de grandes empresas, né? Olha, então... e eu posso até dar um testemunho. Eu mexo em muita coisa do YouTube, inclusive muitas dicas bizarras que eu dou aqui é porque eu pesquiso no YouTube, né? Pra você ter uma ideia, na semana passada a gente falou de autópsia, de famosas, né? A gente deu uma dica de autópsia de famosas, né? Uma coisa surreal que eu achei e tava assistindo de noite, lá de madrugada. Super light. É, muito light, né? Bem É muito legal, né? Sei que as pessoas ficaram pululantes em casa. É assim, você falou que a dublagem do Brasil é de primeiro mundo. Uma vez eu tava fuçando no YouTube e eu me esbarrei numa novela da Turquia. E aí, cara, sem mentira nenhuma, tinha uma mulher falando com voz de homem. Era um homem dublando uma mulher. Nossa, cara. E era assim, não vou nem falar da sincronia, porque não existe, né? Sim. Mas assim, não tem nada a ver a voz com o personagem, não tem nada a ver o gênero lá. O cara faz o quê? Pega uma pessoa lá, falando, batendo a boca, ele abaixa o volume, a impressão que me deu foi essa, e põe alguém dublando em cima. Não tem preocupação nenhuma com sincronia, com o lado artístico da coisa. Então, por aí a gente vê que a dublagem do Brasil é muito boa mesmo. Porque eu fiquei assustado com essa experiência. Sim, a preocupação com esses detalhes, que na verdade não são detalhes, são itens fundamentais, é muito grande. Uma mulher dublada por um homem é surreal. Sim, você falou essa, aproveitou até pra eu pensar em duas questões em uma, na verdade, né? Porque você falou de ser turca a novela, né? O brasileiro normalmente tá mais familiarizado ao inglês e ao espanhol. Tanto que eu acho que Chaves, pra mim, é uma dublagem perfeita, porque quando você escuta o original, você não consegue ouvir. Você só escuta o Chaves dublado, não dá pra ouvir. Eu não consigo. Mas eu acho que tem muito a ver com a proximidade com o inglês e o espanhol. Então, como que essa questão da língua pode afetar a dublagem? E sotaque? Como que vocês trabalham a questão de sotaque? Tá. Bom, primeiro com relação, é engraçado você até mencionar sobre novela turca, porque é um tipo de produção que a gente tem feito muito aqui, né? Tem um estúdio que é específico, que ele recebe todas as novelas da Turquia e a gente dubla uma atrás da outra para poder ser exibido. E, na verdade, acho que o que mais, de repente, dificulta o nosso trabalho é que, justamente por não ter familiaridade com a língua, a gente não tem muita referência. Então, por exemplo, em inglês, você ouve uma palavra que, de repente, você vê a tradução e fala, eu acho que não é isso. Aí o diretor, vamos passar o original, vamos ver como é que é. Aí o dublador, com o seu conhecimento, não, a gente precisa adaptar essa tradução. No turco, a gente tem que confiar que a tradução que está vindo pra gente é fiel. Então, acho que o fato da gente não é necessário que o dublador conheça línguas estrangeiras para trabalhar como dublador. Mas se ele conhece, isso traz um benefício muito grande, né, pro dia a dia dele, enfim. Então, a gente não sabe nada de turco, eu não sei nenhuma palavra de turco. Então, quando eu vou dublar... A gente imaginou. Exatamente. Então, a gente tem que, nesse ponto, o trabalho do tradutor de dublagem com o dublador, ele tem que ser, assim, de muita cumplicidade. O texto tem que vir redondinho, que a gente não tem como mexer. Eu acho que essa é a grande diferença. De resto, o processo todo é exatamente igual se fosse qualquer outro idioma. Inglês, espanhol e... Eu particularmente gosto das novelas turcas porque a interpretação deles, dos atores turcos, não é tão exagerada como às vezes a gente vê em novelas mexicanas. Eu acho bem tem sutil aquela coisa também. um pouco histriônica, assim. Nas novelas turcas eu acho que o jeito deles interpretarem é muito parecido com o dos brasileiros. Então isso daí ajuda Aquelas bastante. novelas da Band são turcas. São turcas, a maioria. Às vezes eu assisto uns capítulos, eu tenho essa impressão. Fica a coisa mais light, até em termos de maquiagem da mulherada, é mais leve, mais né? leve, Na sim. mexicana é tudo carregado São de menos cores. montadas, né? Exatamente. E com relação aos sotaques que você perguntou, eu, assim, isso daí também é uma opinião pessoal. Eu acredito que como a dublagem começou no eixo Rio e São Paulo, né? O Brasil meio que está acostumado com, né, os regionalismos aí desses dois lugares. Então, os sotaques, as expressões. Então, hoje em dia, eu acho que ninguém estranha mais se de repente está vendo uma produção ali na Globo e um filme dublado por um elenco carioca, se tem um sotaque um pouco mais carregado do que o outro, isso não chega a incomodar tanto. E a mesma coisa com relação aos paulistas. O que a gente tem como instrução é minimizar
coisas que de repente são fora do padrão. Então um carioca que tem um sotaque muito carregado, aquele X, Cheio, puxado. pra ir pra televisão, ele precisa dar uma reduzida nisso. E mesma coisa o paulista que fala de porta, não pode falar porta, tem que falar uma porta, uma coisa um pouco mais neutra. Então a gente procura minimizar, dar uma suavizada em algumas coisas que são muito marcantes, justamente para também não restringir o público, porque essa produção foi dublada Rio ou São Paulo, mas vai ser exibida em Portugal ou Moçambique, Angola, então a gente tem que tentar, né, deixar isso daí o mais flexível possível. Mas o sotaque não é um grande problema, desde que fique ali numa neutralidade assim, viável, Tá. alcançável, Entendi, sabe? entendi. É que sempre uma questão que me deixa curioso. Eu falo, caramba, eles realmente, pelo menos você escuta dublado e tal. A gente tá em São Paulo, claro, né? Sim. Você escuta, fica bem legal ao ouvido, assim. Não me parece diferente. Legal, acho bem interessante. Isso daí. Exatamente. Bem interessante. Afinal, você tem 5 anos de carreira, né, Mari? Sim. Você já deve ter interpretado de tudo. Não, é ofensivo o que eu tô falando. hein? Possivelmente tudo. É ofensivo o que eu tô falando. Eu queria saber os personagens que você já fez. Tá. Quais séries? Fala o nome das séries, dos filmes. Sim. Então, olha, eu já dublei praticamente de tudo. Porque, como eu falei, a gente chega no estúdio e descobre na hora que vai dublar. Então, animações, séries, filmes, mas o que eu posso já dizer de cara pra vocês, tem uma série que faz muito sucesso aqui no Brasil também, uma série americana que chama The 100. A gente tá indo pra 6ª temporada agora e eu dublo a Emori, que é uma das principais personagens dessa série. Eu dublo desde a 2ª temporada, então Nossa. isso pra mim é um presente que eu ganhei. Que legal. Uma personagem que me faz aprender muito e acredito que em breve essa temporada nova tá chegando pra gente dublar. Eu dublei também uma série chamada Azul, que era muito legal, mas infelizmente foi cancelada. Eu lembro dessa série. Dublei uma vilã, assim, foi um trabalho muito desafiador pra mim. A Abigail, ela era bem malvada, bem assim, sangue nos olhos. E já dublei também algumas coisas de animação, já dublei aquela série animada Sr. Peabody Sherman, que é um desenho muito divertido, muito inteligente, já fiz algumas participações também. E que mais? Fiz uma produção aí, um teste para uma produção que é um anime bem famoso, que a gente ainda não começou a dublar, então eu não posso Segredo, dar mistério. muito detalhe. Mas Mistério. quando for pro ar, com certeza os meninos vão compartilhar aqui. Precisa de um rufar de Avisa tambores a aqui. gente, avisa a gente vai que divulgar Pode aqui. deixar. Mas, vai gente, divulgar. principalmente programas do Discovery. Vestido de noiva, reforma de casa, emagrecimento, tudo que vocês podem imaginar, eu já fiz alguma coisa nesses programas. A gente sempre dubla essas personagens do cotidiano, pessoas normais que vão nesses programas pra ter algum tipo de, sei lá, de transformação. Então tem muito trabalho também nessa área. Sou ainda considerada novata na profissão, não tenho nenhum trabalho assim, por exemplo, de cinema, né, expressivo, nada assim, mas a gente tá na luta. A Isso aí, gente uma hora vai rolar, mas Claro. são alguns exemplos aí de alguns trabalhos que eu já fiz. Qual ator ou atriz você sonha em dublar? Ai, que eu sonho em dublar? Uma atriz, algum ator? Ator não, né? Só pode ser atriz, senão saber, né? senão vai ficar igual a Não, novela turca, pode né? saber, Pode ser um ser. desenho, né? Então. Tá, Ai, eu não sei. É porque assim, é difícil responder essa pergunta, porque as atrizes que eu gosto, eu automaticamente já penso nelas com a voz em português que elas têm hoje. Então eu não penso em substituir ninguém que já tá no mercado. Que é estranho quando substitui. Né? Exatamente. No Mas Chaves, o próprio Chaves, a gente citou aqui, é estranho quando substitui a dublagem do Chaves. Mas eu posso afirmar pra vocês que eu sonho com que uma atriz nova surja e que seja muito talentosa e que eu comece Que você a dê a cara pra dublá-la. ela. Exatamente, e que aí a Nossa, minha aí sim. que a minha voz Deu uma fique marca pra conhecida ela. por ela. Ainda não aconteceu, mas também é uma coisa aí que eu espero que venha em breve. Pô, legal, cara. Legal. Vou ficar te devendo essa resposta porque eu não quero substituir ninguém. Eu amo Boa. todas as dubladoras das E minhas quando substitui é atrizes. triste mesmo, é Exatamente, exatamente. E assim, então você chegou até aí, esse ponto, tá legal. Tomara que você consiga mesmo alcançar alguma atriz aí, estourar um seriado forte aí, Obrigada. né? Porque... Legal. Mas pra chegar até aí, o que você estudou? Tá, foi bastante coisa, gente. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para se dublar tem que ser ator, tem que ser atriz, tá? Existem algumas
exceções, como no caso dos artistas globais, enfim, que a gente chama de Star Talent, que são pessoas que são convidadas ali para de repente fazer um projeto específico e aí eles têm um direcionamento maior através, né, da empresa de dublagem, um acompanhamento de perto para poder executar, mas não é o padrão. Então, todos nós que trabalhamos aí no dia a dia, que a gente está de um lado para o outro nos estúdios aqui de São Paulo, do Rio e outras praças, somos atores, somos atrizes. Né? Então, primeiramente, fazer um curso de interpretação, um curso bom, um curso de uma escola reconhecida, e o segundo passo, que é algo que não vai garantir trabalho para você, mas que vai te ajudar muito a ter vivência ali na bancada, com o texto, com o esquema da dublagem, é fazer um curso de especialização em dublagem. Então, aqui em São Paulo tem 2 escolas bem reconhecidas, que é a do Brasil e a Unidub, que eu posso recomendar mesmo para quem está ouvindo esse podcast e tem interesse, procurar uma dessas 2 escolas, que é garantido que o curso vai ser excelente. E daí em diante é aquele trabalho de formiguinha, tentar se apresentar nas casas, pedir para fazer estágio, para gravar um registro de voz e aí conseguir uma oportunidade atrás da outra, até que aí vai caminhando pelas próprias pernas. Mas basicamente tem que estudar. Assim. É até bom ela falar isso, da questão do estudo, e enumerar o que tem que fazer, porque às vezes o dublador é um pouco tratado como músico. Isso. O cara fala que é músico, e geralmente vem a segunda pergunta, tá, mas você trabalha do quê? Como se o cara fosse músico e não fosse trabalho, fosse diversão. É verdade. Eu acho que alguns dubladores devem passar por isso, né? Com certeza. O cara deve ouvir, então, mas você dubla e o que mais faz da vida? Como paga as contas, né? Exatamente, você dubla, mas você ganha dinheiro com o quê, gente? Como assim, gente? Eu ganho dinheiro com a dublagem, né? Que beleza. Não, a gente ouve isso. Muitas profissões, né? São assim, infelizmente, né? Sim, Mas... eu imagino. Então, já que a gente começou a falar de dinheiro, que é um tema delicado, né? Essa parte é difícil. Não tenho pra emprestar, Agora esquece. vai. Eu queria um empréstimo aí, né? Muito bem sucedido, né? Então, ia pedir uns R$100 aí. Sei. Você acha que, em termos financeiros, a profissão de dublador aqui no Brasil é valorizada como deveria? Olha, eu acho que em partes, vou explicar por quê. Não que eu não acredite que a nossa remuneração não seja boa, porque nós ganhamos um valor considerável por hora de trabalho. O problema nem todo mundo trabalha, sei lá, 6, 7 horas por dia. Para quem trabalha todo dia, 6, 7, 8, 10 horas de dublagem por dia, quem faz todas essas horas por dia, no final do mês tem uma remuneração muito boa. Agora, quem está começando, que às vezes dubla uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sei lá, que tem um volume de trabalho baixo, é muito difícil a pessoa já bancar as contas só com o trabalho da dublagem. Então, se você tem vontade de ser dublador, mas de repente tem uma oportunidade de tocar uma outra profissão em paralelo, eu dou isso até como conselho. Eu sei que não foi pedido conselho, mas eu dou. Não, mano. Porque realmente é algo que demanda tempo, até a gente começar a ter ali uma independência financeira e de repente trabalhar só com isso leva tempo. Então, assim, a remuneração é bacana, é legal, é digna, é justa, eu acho que tá tudo ok. Porém, para quem tá começando, eu acho que não é a única forma ali que se deve investir para ter, né, um sustento ali do mês, né? Sim. É importante fazer alguma coisa em paralelo. Eu imagino que vocês tenham um gasto alto, porque, como você falou, de manhã você estava num bairro, pegou um metrô, um ônibus, vai para outro, um carro, logística, vai para outro, tem que parar para almoçar, provavelmente você não vai ter como... Exato. Vai ter que pagar para comer e tal. Exatamente. E além disso, você tem que ter alguns cuidados, sim, com voz e tal. Com certeza. Como que funciona? A voz é o nosso instrumento, assim, valioso. A gente tem que cuidar da melhor maneira possível. Então, sempre que possível, fazer aquecimento vocal. A gente aprende isso no teatro, tem que fazer isso. Confesso que às vezes eu esqueço ali, dependendo do dia e tal. Mas assim, eu procuro me atentar a isso, fazer sempre aquecimento. Coisa meio Romário você. Isso, não treina, exato, né? Não, mas a gente tem que tomar cuidado. Principalmente se a gente sabe que vai dublar uma produção que vai exigir muito, por exemplo, filme de guerra em que as pessoas estão morrendo, que você tem que gritar muito e tal. Isso exige uma preparação anterior para você não se prejudicar, porque senão você sai do estúdio e não consegue ir pro próximo trabalho, vai estar totalmente sem voz, né? Então é importante tomar cuidado com bebidas muito geladas, manter as pregas vocais sempre muito bem hidratadas, tomar muita água, beber muito líquido. Dublador que não anda com uma garrafinha tá fazendo isso errado. Tem que tomar muita água, independente se é verão,
verão, se é inverno. É bacana comer maçã para dar aquela limpada na garganta. Então, tudo que a gente consegue fazer para dar uma limpada na voz, principalmente antes de trabalhar, é legal. Mas manter ali uma rotina de exercício de aquecimento para a vida, porque é o nosso instrumento de trabalho e tem que ser preservado, né? Sim. Quem que é o seu ídolo na dublagem? Tem algum ídolo? Ah, tenho vários. Ih, gente, vocês têm quantas horas aí pra eu falar sobre Bora! isso? Manda bala. Olha, eu vou falar pra vocês, eu vou citar o nome de algumas pessoas que sempre foram uma influência muito positiva pra mim e que eu tive a felicidade de ter essas pessoas na minha vida hoje como amigos. E fala os personagens que ele faz também, pra gente ter uma referência. Pode deixar. Então, pessoas assim, que eu admiro muito como profissionais e que hoje são meus amigos e que eu tenho como referência e como pessoas que me incentivam, né? Então eu vou citar algumas pessoas primeiro do Rio de Janeiro, depois aqui de São Paulo. Então, Rio de Janeiro, a gente pode falar sobre a Flávia Sadi, que ela é a voz da Barbie, a voz da Mia de Rebelde. Ela dublou a Mulher Maravilha nos filmes. Ela, aquela voz linda, maravilhosa. Ela é minha amiga, é uma pessoa muito querida, é uma profissional ímpar, assim. Ela pra mim é um exemplo de uma pessoa, assim, se um dia eu chegar a 1/10 do que ela é como profissional, como pessoa, eu vou estar muito feliz. Eu posso citar também o Marcos Souza, que ele dublou... ele dublou tanta coisa, gente, mas o Rebelde ele dublou o Miguel, ele dublou... Ele vai me matar, mas ele dublou... Vocês lembram do desenho do Bambi, que ele dublou o Flor, era aquele gambá, ele era pequenininho, gente, ele desde Qual que é o nome do dublador? É o Marcos Souza. A gente não quer frisar. Não é o Marcos Souza. Não é o Marcos Souza, não. Ouviu, né, Marcos Souza? Ele dublou o Soldado Invernal, que é um personagem também legal. que atualmente, né, legal, tem... Hein? O pessoal fala muito. Ele também é uma pessoa incrível, um dos atores em dublagem que eu mais admiro lá no Rio de Janeiro, e, enfim. A Marlene Costa também dublou tanta coisa. Ela era a professora Helena do Carrossel. Olha, clássico. E eu também não posso deixar de citar a Mônica Rossi, que é a dubladora da Demi Moore. É aquela bendita da Priscila da TV Colosso que me fez começar a amar a dublagem. Mas foi gozado você falar disso, que eu nunca liguei. Agora que eu tô pensando aqui, que é a mesma voz. Eu nunca tinha ligado os fatos. Pois é. É a mesma voz. Pois é. Ela dublou, nossa, atrizes incríveis. Então são pessoas lá do Rio de Janeiro que eu admiro muito. Deixo aqui um beijo pra eles, se estiverem nos escutando. E não tenho como falar que eu não sou fã, porque eu sou fã demais. E aqui em São Paulo, eu admiro muita gente. Letícia Quinto, a Saori do Cavaleiros do Zodíaco. Né? Todo mundo gosta dela, tem uma voz incrível. Adoro o trabalho dela dublando a Anne Hathaway. Angélica Santos, que é o Cebolinha, que dublou o Kevin do Anos Incríveis. Baita série, só queria comentar isso. Exatamente. E Marli Bortoleto, que é a voz da Mônica, da Turma da Mônica também. E ela foi minha professora de dublagem, primeira professora de dublagem que eu tive. Ai, gente, é muita gente. Do Chaves tem alguém? Ah, sim, Nelson Machado. Não posso deixar de falar do Nelson Machado. Famoso. Nelson, beijo. Ele dublou quem, o Nelson Machado? O Kiko. O Kiko. Ele dublou o Kiko. Que mais, gente? Ai, nossa, muita gente. Admiro muito os dubladores aqui em São Paulo. Sou fã de muita gente. O pessoal daqui é nota 1000. Agradeço a todos aí por serem meus colegas de trabalho e serem pessoas tão maravilhosas. E agora é polêmica. Ai, meu Deus. Polêmica. Dublado ou legendado? Ai, e se eu disser pra vocês que depende? Depende. É muito em cima do muro. Não, mas eu vou explicar por que depende. Eu óbvio, puxo a minha sardinha, né, pra dublagem, porque eu acho que a gente tem que reconhecer a importância do trabalho, né, dos dubladores, a importância da gente proporcionar pro público as produções dubladas, mas eu acredito que a dublagem depende muito de como é feita. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, a gente tem que se adaptar a uma nova ordem das coisas. A dublagem não está mais restrita ao eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia nós temos outras praças com outros atores dublando em outros lugares, mas nem sempre as pessoas estão preparadas. Então eu acho assim que, independente de ser Rio ou São Paulo, se for em outra cidade do Brasil ou até fora do Brasil, que
que as pessoas que estejam executando o trabalho estejam preparadas, tenham estudado, estejam sendo dirigidas por diretores de dublagem, de fato, pessoas com experiência para poder conduzir o trabalho. Então, né, às vezes a gente ouve assim, porque aquele programa lá da Netflix não tá bem dublado, não sei o quê, e acaba generalizando como se a dublagem em geral no Brasil não fosse boa. Não, um ou outro programa a gente realmente vê que a qualidade ali tá um pouco em defasagem, mas a gente também está lutando para que isso acabe, para que isso seja padronizado, mas por cima, né? Elevar o nível ali de comparativo com produções legais, bem dubladas, bem executadas. Então eu acho que o depende é por isso. Se tiver mal dublado, vai pro legendado, né? Você tem que ter uma experiência bacana ali de entretenimento. E até aproveitando o espaço, eu queria falar sobre uma coisa que eu ouço muito e é uma coisa que me chateia muito. Porque eu sempre ouço muita gente falando, programa dublado é coisa de preguiçoso. Gente, eu acho muito importante a gente ter consciência de que a dublagem não é só uma opção ali no seu entretenimento. A dublagem, ela acaba levando aquele entretenimento para uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, para uma pessoa que é deficiente visual, mas que quer estar ali no cinema curtindo o filme, mas não enxerga. Como é que ele vai aproveitar o filme se o áudio não estiver em português? Se ele não sabe falar um outro idioma? Então eu acho importante a gente, sair um pouco da caixinha e parar de olhar um pouco para o próprio umbigo e pensar que o país está cheio de gente de diversos locais, de diversos níveis sociais e de estudo e de conhecimento. Então, para um pouco e pensa, se você não gosta de filme dublado, legal, vai lá, pega a sua opção de legendado. Mas a gente tem que oferecer essa opção para o público, porque todo mundo tem direito a aproveitar ali um entretenimento como qualquer um de nós. Então eu acho legal dizer isso, porque filme dublado não é coisa de preguiçoso, também não é coisa de criança. Muito bom você falar isso, porque aqui no Brasil as pessoas têm alguma noção de valores intelectuais muito primárias, né? Então o cara vê o filme legendado, ele é culto. O cara vê dublado, não é culto, não sabe de nada. Preguiçoso. Galera, é o seguinte, isso não determina o nível intelectual de ninguém. E como a Mariana disse, há pessoas que necessitam do dublado. E eu vou dizer mais uma coisa. É legítimo a pessoa ter preguiça também de ver legendado. Eu acho legítimo. Tem dia que eu chego em casa mega cansado, eu quero deitar e ver só a imagem. Sim, não tem que se preocupar em ler nada, né? Porque queira ou não, por mais que você tenha um bom nível de leitura, você perde um pouquinho ainda entre ler uma frase e ver a imagem. É fato. E tem hora que eu, particularmente, quero deitar em casa e ver. Quero ver um show de imagem lá em HD e tal, e não quero me preocupar em ler. Então, mesmo se você está acusando a pessoa de ser preguiça não é pecado. Relaxar não é pecado, descansar não é pecado. Falou muito bem a Mariana sobre esse... levantou essa questão aí. Sim. Tenho mais uma pergunta a respeito... Lá vai, né? Lá vai. Momento de tensão. Inteligência artificial. Eu ouço aquele Google Tradutor, eu acho bizarro aquilo. Eu acho aquilo muito bizarro. Eu acho muito bom aquilo, cara. Eu acho aquilo bizarro. E os caras fazem vídeo no YouTube com aquela voz, com aquela narração. Sim. Como que é feito aquilo? Então, eu não conheço a fundo essa tecnologia, mas eu já participei de alguns castings para dar voz a esses aparelhos. Então, já participei de um casting para uma empresa, enfim, estrangeira, que eu não posso falar porque é termo de confidencialidade. Eu não fui aprovada, mas é legal não falar. Sim, melhor não falar. Mas, assim, o que a gente... pelo menos no teste que a gente passa para isso, a gente grava várias palavras soltas, várias frases prontas, e aí aquele algoritmo dele lá na hora monta o que precisa e solta aquilo como áudio. Então não tem a cadência de uma fala, não tem uma entonação de uma pessoa normal dando uma informação, é um negócio completamente robótico, porque são palavras soltas que se juntam ali para poder fazer algum sentido. E é isso, e eles costumam pelo menos procurar locutores e dubladores para participar dos castings, para escolher as
vozes, isso é legal, mas não é um trabalho que se dê para comparar com a dublagem, porque é bem automático e robótico mesmo, né? Por isso que incomoda também um pouco, né? Mas vamos combinar que os vídeos lá com o pessoal montando é engraçado, né? Fica engraçado. muito divertido. Eu falei bizarro, eu não fico ser engraçado. Eu fico vendo, eu dou risada daquelas coisas. Eu dou muita risada no filme. É muito Agora, bom. não sei o que, não sei o que. Estamos vendo o vídeo. Vire à direita na Alameda. Exatamente. engraçado. Vire levemente à direita. Aí você não sabe o que é levemente. Você pode virar Curva o acentuada. Isso, bem delicada, né? Bem educada, né? Pois é. Bem, eu tenho mais uma pergunta, a gente já está finalizando aqui a entrevista. Você falou que todo dublador tem que ser ator também. Sim. Quando vocês estão no estúdio, essa é a primeira pergunta, vão ser duas em uma. Vocês gesticulam também quando estão ali com o microfone, vocês interpretam facialmente, fazem a parte corporal da coisa? Sim e não. Na verdade, a gente não pode se movimentar em exagero, né, em demasia, porque isso pode acabar interferindo na captação do microfone. Então, mas da mesma forma que a gente tem que se manter o mais parado possível, é muito difícil a gente não colocar reações no rosto, porque tudo que você faz de gestos, né, de movimentação facial ajuda até na impostação de voz, ou se você tá com raiva, ou se você tem que ranger os dentes. E ela tá fazendo agora aqui, gente. Sabe, essa Tá coisa. Então você faz umas caretas ali, ou se você tem que falar com um sorriso na voz, então você tem que sorrir também, para poder passar uma verdade e tal. Então, assim, a gente acaba, não tem como desassociar isso do trabalho de ator, do corpo, mas com as mãos, assim, a gente não pode mexer muito, não, mas o rosto mexe bastante. É comum ouvir entrevista de ator, de atriz, de novela, de teatro, que quando eles fazem determinado personagem, eles vão pra casa acabados. O personagem suga a energia deles. Na dublagem tem isso também? Gente, acontece demais. Muito. Principalmente porque quando é um personagem grande, né, um protagonista, e às vezes é um filme de drama, alguma coisa muito densa, a gente executa aquele trabalho num período de tempo muito menor do que o ator fez lá na gravação, no filme, né? Às vezes demora 2 meses para rodar, a gente faz um trabalho em 2 dias. Então, às vezes é uma carga dramática muito grande, a gente tem que tomar aquilo como verdade nossa para poder transformar aquilo em português e jogar de volta para a tela. Então a gente tem que se colocar na tela, na verdade. Então é um trabalho que às vezes exige muito do nosso físico, do nosso psicológico, porque também a gente fala muito e tem que se manter hidratado e às vezes tem um tempo ali um pouco restrito, não dá para fazer muita pausa. Então muitas vezes eu chego exausta em casa, dependendo do tipo de trabalho. Mas é sempre muito gratificante. Eu chego cansada, mas feliz, sabe? Então... Você gosta do que faz. A gente vê seu olho brilha, você tá falando que tá brilhando. Que bom! A gente vê que você É uma gosta. pena que não tem imagem, gente, mas você vê que o olho brilha, a feição dela pode muda. fazer um podcast com imagem. Pois é, No YouTube! fazer um canal no YouTube. Faz o canal no YouTube, pronto. YouTube. Fechou, ó. Isso aí. Bem, eu tenho uma última pergunta que eu queria que você falasse pra quem quer ser dublador. Pra criança que tá em casa, pro adolescente ou pro adulto. Sim. Porque nunca é tarde pro cara correr atrás do sonho dele. Com certeza. Quem quer ser dublador? Qual o conselho que você dá? Pra quem quer começar na carreira, pra quem tá iniciando também? Tá. Bom, primeiramente, como eu já disse aqui em outro momento, tem que estudar, gente. Não adianta, quero dublar, vou lá e vou dublar. Não, não é assim. A gente tem que estudar interpretação. A dublagem é uma vertente do trabalho de ator, então a gente tem que saber interpretar. Tem que estar pronto para qualquer tipo de personagem. Obviamente, com o tempo a gente vai ganhando experiência. A interpretação na dublagem é um pouco diferente, porque a gente não conta com os recursos corporais, né? Ninguém tá vendo o nosso corpo, tá só ouvindo a nossa voz. Então, a gente tem que saber canalizar tudo que a gente tem de interpretação na voz. Então, tem que estudar teatro. É altamente recomendado fazer um curso de dublagem para poder ganhar um pouco ali da experiência na vivência da tela, essa dinâmica de olha para o texto, olha para a tela, enfim, como vai se trabalhar no dia a dia. E o que eu aconselho, se você é criança, procure o mais rápido possível, se você gosta, porque começar quando criança é muito mais fácil do que começar como adulto. Mas, como o Flávio bem disse, qualquer hora é hora. Eu tenho uma dubladora que eu admiro muito, que é a Maria Ângela Cantu, do Rio de Janeiro. Ela começou a dublar, se eu não me engano, com 40 anos. E hoje ela tá aí, maravilhosa, fazendo muitos personagens incríveis. Ela é diretora de dublagem, ela é uma profissional, assim, nota 1000. E ela
ela começou um pouco mais tarde do que a maioria, não tem idade, mas se você quer isso mesmo, se você ama a profissão, vá atrás, corra, faça os cursos. E o último toque que eu dou é: não vá pensando em ficar rico. Porque tem gente que infelizmente começa a dublar achando, que eu vou ganhar muito dinheiro. Gente, você pode até ganhar muito dinheiro, vai demorar um pouco. Então, assim, não desanimando ninguém. Se você quer, vá atrás, mas mantenha o pé no chão. Diga-se de passagem, galera, ficar rico é muito difícil. Não é essa Hoje facilidade. Ficar rico em qualquer coisa, em difícil, qualquer coisa. Né? Então, é basicamente isso. Vá atrás, estude, faça contatos, procure boas escolas de dublagem para você se especializar. Fazer contato é essencial. Acredito que a galera hoje em dia, às vezes até foca muito na técnica, é estudioso, não tem preguiça. Sim. Mas você vai trabalhar com seres humanos, você vai trabalhar com pessoas. Exatamente. Se você não sabe lidar com pessoas, você não vai longe. Exatamente. Se nós pegarmos aí um escopo, né, para usar uma palavra bonita, das pessoas... Você viu isso? Bonito, hein? Você viu? Das pessoas mais ricas do mundo, todas elas, no mínimo, entendem de pessoas, se relacionam bem. É verdade. Então é essencial fazer contato. Né? Jornalista, dublador, qualquer coisa que você faça na vida. É verdade. E é a isso. gente lida com personalidades diferentes, né? A gente encontra todos os dias com pessoas... Saber lidar com gente bem-humorada, mal-humorada. Exato. Né? Então, e que nada tire isso do nosso rumo, né? Do nosso centro, para poder executar um bom trabalho, que é o que a gente realmente quer. É isso aí, viu, Luciano Huck? Vai estudar antes, tá? Vai estudar antes. Eu não falei nada. Não, vai estudar antes. O Luiz tá falando aí. Eu que tô falando, isso aí. Isso aí. Põe Se fora quiser, dessa. me processa. Meu nome é Flávio Santos. Isso aí. É isso aí. Pode vir que eu tô cheio da grana. Nem ligo. Tenho tanta dívida, já mais uma não vai fazer A diferença. gente assina o corpo jurídico do podcast. A gente tem um corpo jurídico. Olha, já. Agora Temos um eu senti escritório. firmeza. Estamos respaldados. Estamos então. respaldados. É isso aí, fechamos a entrevista. Bom, não fechamos ainda a entrevista. Na verdade, ficaram faltando duas questões que ficariam abertas no meio do programa, né? Era para ter sido respondido, mas acabou ficando em aberto. Então, eu pedi para que a Mariana gravasse a resposta dessas duas perguntas. A primeira é: quem foi Herbert Richards? E com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado, né? Quem é Herbert Richards? E eu estou aqui hoje para prestar um esclarecimento. Brincadeira, não. Eu vou contar um pouquinho do que eu sei. Porque, na verdade, Herbert Richards foi um dos pioneiros da dublagem no Brasil. Ele era um empresário da área de produção de cinema que acabou indo atrás de buscar conhecimento, tudo sobre a área da dublagem. E ele fundou esse estúdio que chamava Herbert Richards, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o bairro era Usina. Eu já entrei lá, gente. Eu já estive dentro da Herbert Richards algumas vezes. Infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar lá, mas eu conheci o Herbert Richards em carne e osso. Fomos apresentados, ele apertou minha mão, foi super simpático. E foi uma sensação muito legal ver tudo aquilo, imaginar... quantas histórias não foram lá contadas e quanta gente bacana e talentosa não passou por ali, trabalhou, e enfim, teve gente que foi criado, né? Acho que na Herbert Richards, então foi uma experiência muito legal. Só que infelizmente em determinada época, eu não vou saber precisar quando, eles tiveram que encerrar as atividades, eu acredito que por questões financeiras, não sei muito bem. E aí, então, o que a gente tem hoje é uma lembrança do versão brasileira Herbert Richards, né? Que a gente ouvia em tantas produções. E é isso, é um pouquinho do que eu sei a respeito do senhor Herbert Richards, que foi o fundador desse estúdio aí tão famoso, né? Todo mundo fala até hoje. E a segunda questão é: fale um pouco sobre o abrasileiramento da dublagem. E um outro item que eu acho que é muito interessante a gente falar a respeito da dublagem é como e quando é possível que a gente dê uma abrasileirada, digamos assim, na dublagem, né? Porque, na verdade, a nossa cultura é muito diferente da cultura dos americanos, dos Estados Unidos, da cultura do México, da Turquia, da Índia, enfim. Então, cabe o trabalho de equipe, né, na dublagem, envolve o tradutor, o diretor de dublagem e o dublador, ver naquele texto o que a gente consegue trazer para se aproximar
assim, o máximo possível do que o brasileiro está acostumado, de fazer com que haja um reconhecimento, né? É a empatia que faz a gente se envolver ali com aquela obra. Então, às vezes colocar uma piada que seja atemporal, assim, uma expressão que possa ser usada hoje, mas que no futuro com certeza também as pessoas vão saber o que significa. Assim, tem que ter, acho que um bom conhecimento e muita... um senso muito apurado, né, de como fazer isso sem comprometer a obra original, porque a nossa intenção não é mudar o conteúdo da obra original, mas sim trazer aquilo para nossa cultura o máximo possível. Então, às vezes, você coloca uma piadinha ali que vai ficar legal e que faz sentido para o brasileiro, não vai comprometer a obra original, uma piada, uma expressão, sempre tem alguns elementos, assim, a gente vê bastante isso, me veio agora na cabeça nas animações da Disney, né, até o nome dos personagens, acabam às vezes tendo algumas adaptações para fazer mais sentido para o brasileiro, ou até alguns cacos que eles falam. Por exemplo, no filme, no desenho do Madagascar, eu lembro que tem um momento que o Rei Julian pergunta: alguém quer bolinho Ana Maria? Uma coisa assim. E o bolinho Ana Maria é brasileiro, né? Com certeza em inglês a expressão era diferente, mas pra gente fez sentido, não mudou a intenção da obra. Não foi desrespeitada a ideia original e ficou muito legal, né? Então eu acho que é isso. A dublagem também permite que você brinque um pouco com essa questão, obviamente, como eu já falei, tendo parcimônia, né? Tomando os devidos cuidados. O programa ainda continua. E a Mariana continua vai com a gente. participar com a gente, claro. Muito bem. Dela. Vai E agora sim. Vai ficar, mas agora a gente vai entrar naquela parte. Todo mundo adora isso aqui, que é o X ou não X. Vai. Ai. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Gente, semana passada, nós aqui a culpa é nossa. A culpa é nossa, Flávio. Nossa, por a quê? gente abriu o calabouço da Deep Web, cara. Começou a sair um monte de coisa lá de dentro. Abrimos lá. os portais. Não, abriu, sei lá o que saiu daqui. São um monte de morcego. Olha, voando. cara, a gente abriu o portão, saiu Aliás, tudo voando ontem lá. o morcego saiu voando da cadeia. Você viu que ele não quis tomar banho de sol, né? Você viu, né? Não, É olha, uma questão de sobrevivência, inclusive. olha, bom. Gente, tá tão quente em São Paulo que nem um morcego quis tomar Exatamente. banho de sol, né? Não, Tá não dá, muito não dá. quente aqui, gente. Não O dá. outono é esse. É melhor a gente voltar pra esse caso, que ele é menos pior que o que tava Exatamente. preso. Se eu encontro com aquilo à noite, eu saio correndo. Com esse Mas daqui eu dou eu não risada. Com esse daqui eu dou risada. Isso, esconda a carteira. Não, esconde a cadeira, é melhor. Bom, o Michael Jackson da Deep Web. Ai, gente, pelo amor de Deus. Como se não gente, bastasse o original gente. pra estar, gente. Não, semana passada foi o Momô. Essa semana é Ayuki, é o nome do bicho. Quando você lê o nome dele, parece ter escrito Ayuoki. Mas Parece marca de Ayuoki. tecnologia. Não, então, parece a marca Ayuoki, né? Não. O que acontece? Vamos aos fatos. Pegaram uma imagem de um robô que fizeram do Michael Jackson, meu um Deus. rosto, tudo transformado e era muito parecido com o Michael Jackson. E estão dizendo por aí que ele está aparecendo às 3 horas da manhã para pegarem as criancinhas que não estão dormindo. Meu Como Deus. assim, gente? Não, Não era a loira do banheiro? É que eu acho que o Michael Jackson pra criancinha é pior dele. Eu não sei. É uma ameaça Ah, dupla isso aí. Eu acho que é pior. Entendi. Mas Acho que assim, não é gente, um fantasma isso não, aí, e o né? pior nem isso. O pior é que os relatos, olha só, dizem... relatos? Dizem, como dizem, Fontes fidedignas. dizem que ele sérias. sai, vem ainda fazendo trejeitos e cantando música da época. Fazendo um walker. Não, fazendo Rusbé, não sei o que. Vem atrás Black das or crianças. White. Nossa. Então, aí, quando você lê o nome dele, parece Ayuoki. Mas, na verdade, o nome... Olha que piada o nome dele, cara. Tem a ver com a frase da música Smooth Criminal. Que ele fala muito N é UK. Só que nos países latinos, aqui no O pessoal Brasil... traduziu assim. Não entende muito bem. É IUK, virou IUK. É o nome do monstro, Que é IUK. uma puta música, Gente, essa passagem. gente, isso não existe, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Vocês acreditam na Momo, vocês acreditam no Michael Jackson Deep Web Não, eu vou te falar uma coisa, cara, não é possível. Não é possível. Luiz, eu tô cada dia mais chocado com esse quadro que a gente criou aqui.
Porque a gente se assusta com as coisas que a gente lê, a gente acha umas coisas... Quanto mais vasculha... Não, cada semana fica pior. Não, eu achei aquela que eu te mandei hoje, eu não vou nem falar aqui. Não fala. Não fala porque... Aquela que eu achei hoje da Porque vai ter fake news, correndo olha, aqui. Não aquela, fala. Velho. aquela... Essa aqui já me assustou o suficiente. Já assustou o suficiente, né? Sim. É que você não viu a feição. Não vi, não quero ver. Não viu a feição. Eu já tô com medo da descrição. Bom, gente, não existe, né? Não existe. Pelo amor. Hoje a gente tirou o programa pra falar de coisas mais alegres. Sabe o que é mais bizarro? Sabe o que é mais bizarro engraçado. desse quadro? Diga. Porque a gente tem que falar no final que não existe essas coisas. Tem que falar que não A gente tem existe. que falar que não existe. Porque não adianta só o relato. A gente tem que relatar e no final, olha, gente, não existe. Não existe. Pelo amor de Deus, não acredita. Porque o pessoal acredita, né? Acredita, Mas cara. vamos combinar que acontece tanta coisa bizarra nesse mundo que não é difícil de acreditar E nessas vamos coisas, combinar né? outra coisa. O Michael Jackson real era assustador. Se a gente for pensar. Não precisa ter um desse. Só Eles eu já não Coitado. precisam da Deep Web. Eu era fã dele, como músico, como artista, mas assim, a figura dele tomou uma aura que infelizmente ficou um pouco assustadora. Pelas transformações que ele fez faciais e tal, né? Ele acabou, pela infância dele, pela história de vida dele, Sim. acabou tendo um final muito triste, né? Sim. Mas assim, da Deep Web, pelo amor de Deus, né, Luiz? Cara, a culpa foi nossa, já falei. A gente tratou sobre isso na semana passada, abriu o portal. Agora vai eu sair tô com tudo que é medo do monstro último de lá. programa que a gente fez. Vai sair. O próximo, sei lá, vai ser o Temer da Black Web. Sei lá, vai ser. Não sei mais o que eu vou falar Pelo aqui. Chega, né? Chega. Vamos levar um pouco o nível desse programa aqui. Vocês estavam falando de morcego, agora é vampiro, é isso? Tira, Tira, você. Não, É toda a Temer. fauna. Tá tudo ali, Tá né? tudo ali, tá tudo ali. Olha. Vamos pra dica cultural, vai. Não tem mais Vamos- coisa assustadora, Não, né? chega, Pelo vamos levar amor o de nível Deus, desse programa. Não dá, cara. Eu falei que isso aqui não dá. Dicas culturais. Tem duas dicas, na verdade, né? Duas dicas. A primeira, olha só, andou com uma coisa séria. Nessa semana, nosso querido presidente está no Chile, né? Foi no Chile, lá o Bolsonaro. E há um fum, blá blá blá, defende Pinochet, não defende Pinochet, e vamos, E vamos, medo disso. e vamos ainda, o nosso querido presidente ainda quer fazer uma homenagem ao golpe de 64. A ditadura, né? Genial, né? Fantástico. Bom, eu tenho aqui, são três filmes documentários, juntando os três dá umas 6 horas mais ou menos de filmagem. O documentário A Batalha do Chile, é do Patrício Guzmán. Do que se trata? Ele pega imagens do calor do momento do golpe de 73 no Chile. Bom, o que trata essas imagens? Como eu digo, calor do momento mesmo. Desde o começo, desde 68, quando o Allende entrou no governo, tudo que vai levando até o golpe, até acontecer o golpe com o Pinochet. Assim, tem imagens fortes. Eu vou falar duas aqui. Eu acho que é uma coisa histórica, a gente tem que falar. A primeira, que eu acho a mais forte, uma imagem mais forte, você vê que o cinegrafista, ele tá filmando um momento que tá tendo as coisas acontecendo na rua, e de repente você vê a câmera tombando. Você não entende o que aconteceu. O Patrício Guzmán volta e fala, ó, vocês estão vendo que tá passando um policial lá longe? Ele que deu tiro. Ele matou, cara, o cinegrafista que tava gravando. Então você mostra a câmera tombando. Lembra um episódio que aconteceu no Rio recentemente, lembra? Lembra? Muito O cara parecido. cobrindo um muito tiroteio, É verdade. levou um tiro e caiu Caiu, na favela. muito parecido, é verdade, você bem lembrou, muito verdade. A segunda bombardearam o palácio onde o presidente Allende estava. Bombardearam, passaram com o avião jogando bomba em cima. Tá? Tá lá, tá tudo lá nas imagens. É pesado, mas a gente precisa assistir essas coisas pra gente lembrar que ditadura não serve pra gente, tá? Não serve, não importa em qualquer lugar, Pois não é. importa a vertente, esquerda, direita, o que for. Pra não defecar na serve. internet ou nos teclados, gente. Não defeque Olha, pelos dedos. Assistam. O Patrício Guzmán é um cara de esquerda, tá? Então tem algumas nuances da esquerda, sim. Mas, gente, tenta entrar um pouquinho assim, cabeça aberta, tá? Assiste. E o que importa lá são as imagens. E é o calor do momento mesmo, o negócio é pesado, mas é bom ver, é bom assistir. Bom, a outra dica que eu vou dar aqui tá relacionada a um episódio que a gente fez aqui do podcast. Lembra do episódio do caos do Ceará? Lembro, que eles Lembra? acabaram depois. Saiu uma reportagem ontem do Intercept chamada Jovens Kamikazes. Que é um site muito bom. Não, muito Diga-se de Intercept, muito bom, passagem. muito bom. Como nascem as crianças soldados do Ceará? Pois é isso mesmo. Crianças de 12, 13 anos que já estão entrando na máfia, nas organizações lá, e entram pra morrer, entram pra dar tiro, trocar tiro. A reportagem é pesada, também é pesada, mas eu acho que é importante a gente ler. É importante, é legal você... Claramente, né, vou falar do meu episódio aqui, mas nosso episódio foi bom, aquele episódio, eu posso falar, foi bom aquele episódio. Escutem de novo, se vocês já escutaram. Se não escutaram, escutem e leiam essa
essa reportagem. Como complementa essa reportagem, posso indicar o documentário Falcão Meninos do Tráfico, que é um documentário que acho que foi feito há uns 10, 12 anos atrás, aí, é. que mostra o cotidiano dos meninos que vendem drogas e empunham armas nos morros do Rio de Janeiro. Sim. Então, complementa. Você veja que em 12, 15 anos a situação não mudou. E pelo contrário, se espalhou pelo Nordeste. É. O tipo de crime que tinha no Rio e tinha em São Paulo hoje está no Nordeste. Lá no Nordeste. Então é bom você assistir os dois, leia a reportagem, ver o documentário, para ver que a violência, quando não é combatida, ela vira uma espécie de epidemia, uma espécie de endemia, ela se espalha. É verdade. Uma epidemia que principalmente ataca nossas crianças e adolescentes. E o nosso episódio explica muito bem porque que chega no Nordeste. Toda essa questão chega lá. Mas é isso aí, Flávio. Tem uma dica cultural, eu ia dar uma outra dica cultural, mas você falou do Michael Jackson, eu fiquei tão chocado que eu lembrei do documentário sobre o Michael Jackson. Sim. Da BBC de Londres. É o Living Neverland. Muito bom esse documentário. Ele fala sobre os casos das acusações de pedofilia contra o Michael Jackson. Causou muito burburinho, está causando muito burburinho nas redes sociais. Alguns artistas americanos já saíram em defesa do Michael Jackson, dizendo que está exagerado aquilo ali, que é mentira. Teve uma atriz, eu não lembro quem foi, que ela falou que se sofrer um caso de pedofilia, pelo menos não morreram. Não foi a Barbra Streisand? É isso, foi ela mesma. Bem lembrado, obrigado. Eu tava lembrado só do cabelo. Só. eu lembrei do cabelo, só, mas não lembrava do nome. Não lembrou do nariz, cara? Isso. Bom, mas ela é tipo a Gretchen de lá, né, cara? Ela virou uma coisa bizarra da cultura americana. Ela é a Gretchen Não, de lá. Flávio, não compara a Barbra Streisand. Pelo menos com a ela Gretchen. canta. Isso que eu ia falar. Pelo menos ela canta. Mas O Luiz ela... tocou no ponto. Eu É acho isso. ela extremamente Ela talentosa. Mas eu vejo que ela não é respeitada como deveria. não, a figura- na cultura a figura- americana. A figura dela não é respeitada como figura se deveria. tornou um- Todo seriado de humor que eu vejo o pessoal fazendo piada sobre ela. Sim. Sempre, Barbra Streisand, não sei o que lá, não sei o que lá. Claro que ela tem muito mais talento que a Claro, Gretchen. claro. Mas assim, eu acho uma pena no caso dela que ela não seja valorizada como ela deveria. Porque a biografia dela é espetacular. Sim. Tirando isso que ela falou do Michael Jackson. Se sofreu abuso, tá vivo pelo menos. Não, pelo amor de Deus. Desnecessário. Foi Desnecessário. quase como a Marta quando falou o tal do Relaxa e Goza. Isso, O exato. Maluf, né? O Maluf estupra mais ou mais. Exato. O famigerado estupra Pelo mais ou amor, mais. gente, né? Mesmo gênero de frases idiotas na humanidade. Tá faltando filtro. Entraram pros Tá. anais da humanidade. Mas olha, eu vou falar só uma coisa. Eu ainda não assisti o documentário, mas eu acompanho o Rodrigo Teaser, que é um dos Muito bom. maiores, sei lá, talvez o melhor cover do Michael Jackson atualmente. Ele é muito bom. E ele é um cara, assim, muito esclarecido. Eu percebo que ele separa muito bem as coisas. E eu tava vendo outro dia na internet ele falando sobre esse documentário e apontando várias coisas. E eu não sei, eu não assisti ainda, mas algo me diz que realmente não dá pra confiar 100% não. Minha opinião. Eu não sei não. Não dá pra pôr a mão no fogo, o Michael não tá aqui pra se defender, mas eu acho que muito do que foi colocado ali foi no intuito de ganhar uma projeção aí, pra tirar uma grana. Não sei, são meio escusas assim as... Eu comparo né, muito o caso do Michael Jackson com o do Mike Tyson. O Mike Tyson, pra quem não era nascido na época, não lembra, o Mike Tyson estava no auge. E ele tinha uma característica de ser um cara muito incisivo nas lutas e acabava com as lutas muito cedo. E isso aí acaba com as casas de apostas. Você acaba com as audiências das lutas. Você imagina a Globo ficar a semana inteira, ou a CNN anunciando, vendendo propaganda e tal, e o cara acabar com a luta em 15 segundos. E aí, assim, do nada, surgiu uma acusação de estupro contra o Mike Tyson. Sabe, assim, uma coisa que nunca foi comprovada. A mulher era uma Miss lá do estado, entrou no quarto dele, saiu de lá dizendo que está estuprada e tal. E eu acho que o Michael Jackson também passa por esse mesmo processo. São caras muito ricos, o caso do Michael Jackson era rico, e a gente nunca vai ter prova concreta. As acusações sempre são testemunhais. A gente não tem um caso, por exemplo, como o da Mônica Lewinsky e o Bill Clinton. Tudo bem, uma coisa nojenta e tal, mas era uma coisa material. Sim. No caso do Michael Jackson e do Mike Tyson, a gente não tem provas materiais. A gente tem depoimentos. E são caras muito ricos, muito influentes. E é sempre bom tomar uma graninha de quem é rico e influente, dar uma mordidinha, né? Dar uma mordidinha, o pessoal sempre dá um jeito de tomar. A gente, infelizmente, está passando por uma fase no mundo em que acontecem muitos casos de estupro, de violência, principalmente contra mulheres, e que a gente realmente tem que dar voz a essas pessoas e a gente tem que dar um voto de confiança. Mas eu acho que mais do que isso, a gente também tem que estar atento a tudo. E a gente precisa ter coerência, analisar os fatos, e nesses dois casos em específico, até que o Flávio falou, acho que
né, não ter uma prova ali. Uma coisa material. Exatamente, gente, né, palpável, acaba dificultando um pouco aí, não sei, é minha opinião, assim, eu acho que não dá pra taxar em 100%, não, ele fez tudo aquilo. Até porque, se eu não me engano, esses dois caras aí responsáveis pelo documentário, eles foram advogados de defesa, eu acho, do Michael anos atrás. Então, assim, a história é um pouco, né? Estão meio magoados, né? É isso, não meio dá pra entender magoadinhos. muito bem o intuito deles. Eu confio desconfiando, então, não sei. Sim. Você tem uma dica, Mariana? Uma dica, vamos ver. Ah, gente, eu não sei se a dica... Pode ser Se dica você velha? quiser. Coisa Pode, velha? se você quiser. Livro, filme, qualquer coisa. É que assim, gente, eu fiquei tão apaixonada, eu acho que assim, é um filme que eu tenho que recomendar pra todo mundo, que é o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody. É maravilhoso. Então, se você não assistiu ainda, por favor, assista, vá. E pode assistir dublado, porque tá incrível, não deixa nada a desejar a versão original. Então, dica melhor, assiste legendado e assiste dublado. Assiste 2 vezes e pronto, e vai ser feliz, porque o filme é muito bom. Eu sou apaixonada, já vi 1 milhão de vezes e vou continuar vendo mais 1 milhão de vezes, porque vale muito a pena. Eu vou propor um negócio diferente pra Mariana. Eu lembrei que uma vez, a gente tem uma foto no Facebook de uma festa que a gente participou, não sei se você lembra da federação. Sim. E ela tá com uma camiseta do Alma Negra. Ah, do Chapolin. É verdade. Aí sim. E assim, não vai ser uma dica cultural, vai ser uma dica de vestuário. Onde você comprou aquela camiseta? Aquela camiseta. Que é muito legal. Eu ganhei, na verdade. Se eu não me engano, ela é de uma loja que chama Siamese. Tem é muito Instagram, legal a eles, camiseta. eles vendem umas camisetas muito legais. Se bobear, ainda tem pra vender. Procura o Instagram deles. Siamese com um S no começo e no final. É bem famosa. Empreenderam indireta, né, Siamese? Patrocina nós aí. Opa! Aí- Isso foi só uma amostra, né? Exatamente. Jabá, mas patrocinado aqui também. Exatamente. Fazer as nossas camisetas. Exatamente. A minha cara lá. Personalizada. Isso aí, o Flávio de Usurpador. Exatamente. Usurpador. Gente, vamos então para o salve, chamegos e sapatadas. Bom, eu tenho 2 salves. Na verdade, Dois? 2 salves, olha só. Na verdade, um salve que foi indicação de outro salve. Um salve Exatamente. que o Flávio mandou, que deu É um uma indicação legado para a outro outro. Flávio. Tem um monte de salve aqui. A Amanda Quintino, ela veio procurar a gente pelo nosso Instagram, o Entendo Nada Podcast, @Entendo Nada Podcast no nosso Instagram. E veio conversar, falar, olha só, eu fui indicada pela Viviane e tal. Eu fui conversando com ela, eu que tava lá, fui conversando com ela. E não sei o que, vou ouvir tal. Parece que já ouviu um episódio, né, Flávio? Sim, Já ouviu um episódio. E já vai se preparando. Então, um salve pra Amanda e um salve de novo pra Viviane, que indicou a Amanda, né? A Viviane Severino tá batendo recorde de salves aqui no podcast. Ela é uma pessoa muito assídua, ela sempre comenta, sempre elogia, sempre critica quando tem que criticar. E agora tá indicando para outras pessoas. Isso é ótimo. Tá agregando sim. fãs pra gente. Indicou, ganha salve, hein? Se você continuar assim, Viviane, a gente vai dar um prêmio pra você no final do ano. De ouvinte mais fiel do nosso podcast. Não entendo nada. Eu ia E falar- traga mais gente, hein? Eu ia falar que o prêmio era participar aqui, mas não sei se é bem prêmio, né, cara? Não, isso é uma furada. Pula pra lá, né? Tipo, nessa Mariana parte. tá arrependida aí. Pula pra lá. Outro salve eu lembrei, porque a gente começou a falar aqui das novelas turcas e tal. Uma amiga minha que eu conheci num curso de civilização turco-islâmica que eu fiz na PUC. Olha a Curso de situação. quê? Civilização turco-islâmica. Meu Deus do céu. Exótico. Exótico, não, exótico. Meu Muito bom, alá, muito né? bom, muito bom. Meu alá do Muito céu. bom, eu aprendi, deu uma boa visão sobre a região. Mas eu me lembrei dela porque ela é uma pessoa que estuda turco, a língua turca. Então a Simone Gomes, que estuda a língua turca. Então um salve pra você, lembrei de você mandando um salve aí. E agora é com o Flávio, vamos ler um chamego, uma cartinha. Vindo de quem, Flávio? Nosso ilustre César Vieira. Eu vou repetir aqui o que eu já falei do César Vieira. Ele é um cara que eu conheci num fórum da internet, no Skyscraper City. E eu sempre digo isso, é o tipo de pessoa que vale a pena conhecer na internet. A internet é feita para isso, conhecer gente inteligente, cordata e que troca opiniões com você sem nenhuma raiva, sem nenhum ódio, sem nenhuma intolerância. A Mariana tá fazendo careta aqui, gente. Vocês não estão vendo. Tá tirando sarro da minha cara. É que falou bonito. Falei, falou cordata. pouco, mas falou Cordata, bonito. né? Viu? Agora eu vou falar bastante. Opa, Agora eu vou falar sim, bastante. hein? Qual é o episódio que ele escreveu? Episódio 11, né? Episódio 11. O último episódio. Último episódio. Bem, ele comentou sobre o nosso último episódio. Flávio Luiz, mais uma vez, parabéns pelo podcast. Cada vez melhor. Oh, Reticências, hein? Reticências. Pra dar um ar de mistério. Espinhoso o assunto. Na minha visão, o ser humano é o Yin e o Yang, que é uma referência à cultura chinesa. Sim, sim. Todos nós temos uma pontinha de mal e bem dentro de nós.
Na maioria, é um pontinho bem insignificante. Tão pequeno que mal percebemos quando aflora de vez em quando. E se bem administrado, pode se transformar numa obra de arte e até uma linda canção. O problema é quando este pontinho recebe estímulos externos. E aí entra uma incógnita, o resultado desse estímulo. Acredito sempre que o indivíduo que recebe uma estruturação familiar baseada no que é certo ou errado é menos propenso a ir para o caminho do mal desses estímulos. Mas não é regra. Todos nós somos falhos. Muito bem dito. Outro ponto bem destacado pela doutora Paula Oliveira, um beijo para ela, que deu uma baita entrevista pra gente, comentou também na página, é a busca por ajuda. Nós, meninos, sempre temos aquela visão que procurar ajuda é mostrar a incapacidade de resolver o problema. Pura balela. Mais uma vez, todos nós somos falhos, fracos, e procurar ajuda é a atitude mais nobre e sensata que podemos mostrar aos outros, e principalmente a nós mesmos, que queremos resolver o problema. Agora aqui ele já entra no ataque de Suzano. Ataques como o de Suzano e de outras escolas são a prova mais comum dessa falta de procura de ajuda. É verdade. Já o da Nova Zelândia é meio isso e meio também uma incapacidade de conviver e aceitar o diferente. Outro detalhe, gostei dessa palavra que ele usou aqui, é o show. Aqui tem que colocar com letras garrafais. O show de horror que se transformou esse ataque. Com transmissão ao vivo, e vamos frisar aqui uma narrativa macabra da Terra no Dia. Ele pegou um vídeo desse ataque de Suzano e ficou narrando lá ao vivo e tal. Nossa, cara. E narrando os detalhes sórdidos que se transformou esse ataque. Com transmissão ao vivo, muito lamentável. Sobre a Deep Dark Webs da vida, é um mundo que quer distância. Certa vez, por curiosidade, e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo fez isso, eu também já fiz isso, confesso, naveguei pelas camadas e o que vi assustador e perturbador. Não aconselho, sou sincero, sou medroso mesmo. Vou ver as dicas culturais, principalmente o filme citado, O Elefante. Mais uma vez, sucesso sempre. Mariana falou que eu falei bonita aqui no começo, mas César Vieira merece cada palavra bonita e cada elogio que a gente fala aqui. Muito bem. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele sempre manda... Obrigado, César Vieira. Continue nos ouvindo, porque a sua audiência é sinal de prestígio. Porra, com certeza. Com certeza. Com certeza. Terminamos? É isso, né? É encerramento? Já estamos no encerramento, cara. Vamos falar os canais de contato, né? Como a nossa amiga Amanda entrou em contato pela gente pelo nosso Instagram. Uma boa, Mariana, falar? Mandou um ela pode falar também. Fique à vontade. É verdade. Boa. Gostei. Você viu? Vamos Vamos aproveitar. colocar uma profissional aí. Vamos pra aproveitar a falar. voz. Vamos aproveitar a voz. Isso aí. Ana. Quero ver o meu cachê, hein? Faz a propaganda aí pra gente. Os canais de contato para esse podcast incrível. E-mail entendonada.podcast@gmail.com. Facebook entendonada.podcast. Instagram, @entendonadapodcast e Twitter, @entendonpodcast. Viu? Repito, Twitter, @entendonpodcast. Eu sempre vou ter que explicar esse Twitter, cara, porque, cara, não cabia, não dava o nome. Ou ficaria Entendo Nada Pode, ou... O Luiz tá mais habituado, mas quando eu vou ler, eu erro ainda. Mas, gente, é isso, né? Fechamos. Muito obrigado pela presença da nossa convidada aqui. Deu uma bela entrevista. Ô, gente, eu que agradeço. Matou dúvida da gente aqui, a dublagem, tudo foi muito bom mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Esclareceu muita coisa pra gente, foi divertido, foi leve. Obrigada. Como a gente imaginou que seria ser. Sucesso na sua carreira, mais ainda. Obrigada, você tá montada meninas. na grana aí. Eu espero poder voltar aqui em algum momento pra contar vai novidades, mais Com trabalhos certeza. e outras coisas. Eu fiquei muito feliz de participar. Acho que foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Aí, ó. Fiquei muito feliz. Já sou fã de vocês. O trabalho de vocês tá muito legal. Os temas muito bacanas. E pelo que a gente viu aí, o público tá super curtindo. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. É nóis. Valeu, gente. Brigadão. Fumo. Valeu, gente. Fomos. Tchau.